é a betalanina. Betalanina a maioria já conhece ou deve ter utilizado direto ou indiretamente. É ela que causa aquela coceirinha presente nos pré-treinos, né, comerciais que nós temos ali. Betalanina é um aminoácido não proteinogênico, que nós chamamos, que ela não participa dos processos de síntese proteica lá no ribossomo, então ela não auxilia nessa questão. E a betalanina por si só, ela não é um tamponante. A betalanina é precursora de um tamponante chamado carnosina. A carnosina é um dipeptídeo formado a partir da união da betalanina com a histidina. Então, quando você suplementa com betalanina, você está pensando em aumentar os níveis de carnosina no seu organismo. É a carnosina que tem esse efeito de tamponamento. A carnosina, ela já fica dentro da célula muscular, tá, pessoal? Então, quando você usa aqui, ó, a betalanina, nós temos um transportador específico lá no músculo para betalanina, chamado de tau-T, que transporta a betalanina, transporta também a própria taurina. Então, esse transportador vai fazer com que o seu músculo capte essa betalanina. Uma vez dentro da célula muscular, essa betalanina se une à molécula de histidina, que é outro aminoácido, e através da enzima carnosina sintase, dá origem à nossa carnosina. E essa carnosina, que é esse dipeptídeo que tem função de tamponante. A carnosina, ela fica dentro da célula muscular. Se vocês lembrarem, o bicarbonato ele ficava no fluido extracelular. Carnosina não. Ela fica dentro da célula muscular e a carnosina também é uma molécula aceptora de íons de hidrogênio. Ela consegue incorporar na sua molécula íons de hidrogênio que estão livres. Então, o efeito da carnosina é justamente pegar aquele íon hidrogênio dentro da célula, incorporar na sua molécula, reduzindo esse processo de acidose. Então, é um efeito de tamponamento já dentro da célula muscular que a carnosina tem. Então, você suplementa a betalanina para aumentar os níveis de carnosina no seu músculo. Quanto mais carnosina você tem no músculo, maior é essa capacidade de tamponamento. Aumentando o tamponamento, reduz a acidose e prolonga o tempo até a fadiga. O único colateral que nós temos até hoje associado com o uso da betalanina é a coceira, a parestesia, aquele formigamento, né? Esse formigamento causado pela betalanina é por conta da ativação de um receptor específico que fica no sistema nervoso central, chamado de MRGPRD. Esse receptor MRGPRD, quando ativado, ele causa essa sensação de formigamento, coceira, parestesia, que muitas pessoas acabam sentindo. Esse estudinho, por exemplo, feito com ratos, os ratos que tinham a maior expressão desse receptor tinham uma maior sensação de parestesia. E os ratos com uma menor expressão ou sem esse receptor não tinham esse mesmo colateral. Então, esse efeito colateral sensorial da betalanina, de coceira, formigamento, etc., é mediado pela ativação do receptor MRGPRD, que é um receptor acoplado à proteína G que fica expresso no sistema nervoso central. Algumas pessoas têm uma maior ou uma menor expressão desse receptor, por isso que algumas pessoas têm mais ou menos coceiro com a betalanina, e com o passar do uso, prolongar do uso, a tendência é que essa coceira vá diminuindo, tá? Mas o único colateral que nós temos até hoje com a betalanina é a coceira e não causa nenhum tipo de prejuízo para a saúde, é só realmente uma questão mais sensorial. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam dessa coceira, mas não causa nenhum tipo de problema para a saúde. Então, o mecanismo de ação da betalanina. Você usa a betalanina para aumentar os níveis de carnosina. A carnosina tem um efeito de tamponamento, ela fica dentro da célula muscular, reduzindo a acidose, podendo prolongar o tempo até a fadiga. O único colateral até hoje é essa coceira, que é por conta da ativação dos receptores MRGPRD, mas que não causa nenhum tipo de prejuízo para a saúde. É só algo mais sensorial mesmo. Betalanina, assim como ocorria com o bicarbonato, talvez até com uma comprovação um pouco maior, também é nível A de evidência científica para melhora de desempenho esportivo. Você só tem que ajustar a dose e também o esporte para ver se vai ter benefício ou não. Dose padrão de betalanina é essa aqui, ó, de 3 a 6 gramas por dia, todos os dias treinando ou não. Aqui tem uma diferença bem padrão quando comparado ao bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio já tem efeito agudo, usou agora, já pode melhorar o desempenho no treino daqui a 1h30, 2 horas. Betalanina não. Betalanina tem efeito crônico. Você usa betalanina para aumentar os níveis de carnosina no músculo. E para aumentar carnosina no músculo de maneira significativa, leva tempo.
você precisa de pelo menos de 1 a 3 meses consecutivos usando de 3 a 6 gramas de betalanina todos os dias para ter uma melhora expressiva no seu rendimento, tá? Então, dose padrão 3 a 6 gramas por pelo menos 1 a 3 meses. Essa dose tem que ser usada todos os dias, treinando ou não. E como o efeito é crônico, o horário de uso é indiferente. Você não precisa usar betalanina no pré-treino. Por que nós temos então vários pré-treinos com betalanina? Pelo placebo da coceira, tá? Apesar de ter algumas pessoas que não gostam da coceira, muitas pessoas gostam. Para muitas pessoas, quando começa a coçar, é porque o pré-treino bateu. Então, quando o pré-treino bate, elas começam a ter esse efeito. Já tive exemplo de paciente onde eu prescrevia betalanina sozinha, né, porque é um suplemento para ser usado mesmo quando não treina, e eu prescrevia um pré-treino com citrulina e cafeína, que daí é efeito agudo. E o paciente ia relatar que só a betalanina já estava bom, porque é só a betalanina que dá o efeito. Por quê? Porque ele sentia coceira só com aquele saquinho. Então, esse efeito placebo da coceira é muito associado com melhora no desempenho nessa questão off-label, porque cientificamente falando, não tem uma comprovação ainda da coceira como placebo para melhora de desempenho, tá? Mas na prática a gente vê que tem muitas pessoas que falam que quando tem a coceira, que bateu o pré-treino e acabam associando. Mas não precisa ser usado pré-treino. Pode ser usado pré-treino, pós-treino, de manhã, à noite, de madrugada. Tanto faz o horário aqui de uso da betalanina. E na musculação, assim como qualquer outro tamponante, a comprovação é mais limitada, né? Nem dá de falar que é nível A de evidência para musculação. Para musculação, depende do treino, ok? Mas o horário de uso da betalanina é indiferente. Exercícios de alta intensidade e curta duração, mais ou menos de 30 segundos até mais ou menos 10 minutos, principalmente de 1 minuto a 4 minutos. Então aqui de novo, as lutas entram, corridas mais curtas, crossfit, esportes coletivos como futebol, vôlei, próprio esporte individual, tipo como um tênis, que tem esses momentos assim mais intensos, né? Podem ser beneficiados com a suplementação de betalanina, suplementação com uma comprovação científica bastante elevada.